Meu nome é Bernadette Viana e aos 32 anos de idade, jamais imaginei que minha própria mãe pudesse me trair dessa forma. Trabalhei a vida adulta inteira para economizar R$600 mil, sonhando em comprar minha primeira casa própria. Então, certa manhã, acordei e descobri que minha conta estava zerada e meu cartão de crédito estourado. Tudo porque me recusei a pagar uma dívida de compras de R$250 mil da minha irmã mais nova, Alana. O pior foi encontrar um bilhete escrito à mão pela minha mãe dizendo: Alana merecia o seu dinheiro mais do que você. O que se seguiu foi a decisão mais difícil da minha vida. Se você quiser saber como eu consegui dar a volta por cima nessa traição devastadora, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me dizer nos comentários de onde você está assistindo. Confie em mim, você vai querer ver o que aconteceu quando a polícia bateu na porta dela. Eu cresci em um bairro simples, o Santa Efigênia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde a maioria das famílias se esforçava para fechar as contas no fim do mês, mas fazia o possível para oferecer um lar estável aos filhos. Nossa família era o que parecia ser uma unidade normal. Minha mãe, meu pai e eu morando em uma casa pequena de 2 quartos, com a pintura azul desbotada e os assoalhos de madeira rangentes. Meu pai, Gilberto, trabalhava como mecânico em uma oficina no bairro, enquanto minha mãe ficava em casa comigo. Aqueles primeiros anos foram relativamente tranquilos, embora o dinheiro estivesse sempre apertado. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Meu pai anunciou, certa noite, durante um jantar simples de arroz, feijão e bife à parmegiana, que estava indo embora. Ele havia conhecido outra pessoa, uma garçonete da lanchonete perto da oficina. Lembro da minha mãe gritando e jogando pratos contra a parede da cozinha enquanto ele fazia as malas. Ele saiu naquela noite apenas com uma mochila e sua caixa de ferramentas, prometendo mandar dinheiro e visitar regularmente. Ambas as promessas se mostraram vazias. Os cheques de pensão alimentícia vieram irregularmente por cerca de 6 meses antes de cessarem completamente. Eu o vi apenas 2 vezes depois daquela noite. Minha mãe, Dona Célia, mudou depois que meu pai partiu. O calor que ocasionalmente transparecia em seu comportamento geralmente austero desapareceu por completo. Ela conseguiu um emprego como secretária em um consultório odontológico, saindo cedo todas as manhãs com a maquiagem perfeitamente aplicada. Mas os olhos vazios. Começou a namorar quase que imediatamente, uma sucessão de homens que raramente duravam mais do que alguns meses. Ela parecia desesperada para não ficar sozinha. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe anunciou que estava grávida. O namorado da época, Ricardo, ou Rico, como o chamávamos, era caminhoneiro e parecia ser um cara legal, mas raramente estava por perto. Quando minha irmã, Alana, nasceu, Rico também já tinha ido embora. Embora tenha assinado a certidão de nascimento e concordado em pagar pensão. Ao contrário do meu pai, ele realmente cumpriu, enviando cheques regulares até Alana completar 18 anos. Desde o momento em que Alana chegou, ficou claro que ela seria o centro do universo da nossa família. Minha mãe a mimava de maneiras que nunca havia feito comigo. Enquanto esperavam que eu fosse autossuficiente desde cedo, Alana era paparicada e protegida. Minha mãe a chamava de princesa e lhe comprava brinquedos e roupas novas, mesmo quando mal podíamos pagar pelas compras do mês. Aprendi desde cedo que meu papel era ajudar a cuidar da minha irmã e não atrapalhar no resto do tempo. Aos 16 anos, eu já trabalhava depois da escola em um supermercado local, repondo prateleiras e empacotando compras por um salário mínimo. Meus contra-cheques eram usados principalmente para comprar meu material escolar, roupas e economizar o pouco que conseguia para a faculdade. Minha mãe nunca perguntava como eu gastava meu dinheiro, e eu nunca oferecia para contribuir com as despesas da casa. Aprendi a ser financeiramente independente por pura necessidade. A faculdade foi uma luta. Eu tinha notas decentes no ensino médio, mas não o suficiente para bolsas de estudos substanciais. Fui aceita na PUC Minas e me mudei para uma moradia estudantil no primeiro ano, usando empréstimos estudantis. Eu tinha 2, às vezes 3 empregos de meio período simultaneamente. Lavava pratos no bandejão, dava aulas particulares para outros alunos e trabalhava nos fins de semana em uma cafeteria.
Cada semestre era uma corda bamba financeira. Mas eu estava determinada a me formar sem a dívida esmagadora que atormentava muitos dos meus colegas. Durante aqueles anos de faculdade, minha mãe e Alana continuaram na casinha. Eu visitava para jantares de domingo ocasionais, onde a conversa girava inteiramente em torno de Alana, suas notas, seus amigos, suas atividades. Minha mãe havia conseguido um emprego ligeiramente melhor como gerente de escritório na época, e Alana parecia não querer nada. Ela tinha os celulares mais recentes, roupas da moda e participava de atividades extracurriculares caras, como aulas de dança e viagens para campeonatos de ginástica rítmica. Eu muitas vezes me perguntava como minha mãe conseguia pagar tudo isso, mas nunca perguntei. Após a formatura, tive a sorte de conseguir uma posição de nível inicial em uma respeitada firma de consultoria financeira na Avenida Paulista, em São Paulo. A ironia não me passou despercebida. Eu estaria aconselhando outros sobre planejamento financeiro, quando minha própria família tinha uma relação tão doentia com o dinheiro. Talvez fosse exatamente por isso que eu fui atraída para a área. Eu tinha visto em primeira mão o dano que a instabilidade financeira e a má gestão do dinheiro podiam causar. Meu salário inicial era modesto, mas eu morava com 2 colegas em um apartamento apertado e economizava religiosamente. Todo mês, 30% do meu contra-cheque ia direto para uma poupança, sem exceções. Enquanto meus colegas de trabalho esbanjavam em roupas de grife e viagens de fim de semana, eu comprava minhas roupas de trabalho em liquidações e passava os fins de semana explorando atividades gratuitas pela cidade. Alguns me chamavam de pão duro, mas eu chamava de segurança. Nos 8 anos seguintes, eu trabalhei duro para me tornar uma consultora financeira completa com minha própria carteira de clientes. Minha poupança cresceu constantemente, primeiro atingindo 50 mil, depois 200 mil e então quebrando a marca de 6 dígitos. Eu rastreava cada real em planilhas detalhadas, projetando quando finalmente poderia pagar a entrada de um pequeno apartamento. Aquele número, 600 mil reais, tornou-se minha obsessão, a representação tangível da minha independência. Enquanto isso, Alana se formou no ensino médio com notas medianas e se matriculou em uma faculdade particular, com as mensalidades cobertas por uma combinação das economias do Ricardo, pai número 2, e empréstimos estudantis. Minha mãe deu a ela uma festa de formatura extravagante que deve ter custado milhares, enquanto minha própria formatura da faculdade foi marcada por um jantar simples em um restaurante de rede. Apesar do favoritismo óbvio e da distância emocional, eu mantive um relacionamento com minha família. Ainda nos reuníamos nos feriados importantes e em jantares de domingo ocasionais. Eu me tornei a rede de segurança da família, aquela para quem ligavam quando o carro precisava de reparos inesperados ou quando uma conta médica vencia. Ajudei onde pude com pequenas quantias, dizendo a mim mesma que era a coisa certa a fazer, mesmo que o ressentimento fervesse sob a superfície. No ano passado, recebi uma promoção substancial no trabalho. Minha lista de clientes havia crescido e minhas estratégias de investimento provaram ser bem-sucedidas mesmo durante as crises do mercado. Meu chefe me chamou de diligente e perspicaz, qualidades que me tornavam excelente em ajudar os outros a garantir seus futuros financeiros. A promoção veio com um aumento significativo, acelerando meu cronograma de compra de casa. Aos 31 anos, eu estava finalmente me aproximando do meu objetivo. Durante nosso jantar familiar mensal em janeiro, compartilhei animadamente meus planos de começar a procurar um apartamento no inverno. Minha mãe assentiu distraidamente enquanto servia lasanha. Depois, rapidamente redirecionou a conversa para Alana. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido os sinais de problemas se formando. Mas eu estava muito focada no meu marco que se aproximava para notar as nuvens de tempestade se juntando sobre nossa pequena família. 3 anos após o início da faculdade, Alana chocou a todos ao anunciar que estava abandonando os estudos para seguir a carreira de influenciadora digital. Ela vinha construindo um número modesto de seguidores no Instagram e TikTok, postando vídeos de recebidos de moda e tutoriais de maquiagem. Ela estava convencida de que estava prestes a estourar e conseguir grandes patrocínios de marcas que a deixariam rica e famosa. Minha mãe, previsivelmente,
apoiou essa decisão de coração. Quando levantei preocupações sobre Alana terminar o curso primeiro, ou pelo menos ter um plano B, fui imediatamente rechaçada. Você simplesmente não entende como as coisas funcionam hoje em dia, B, disse minha mãe, usando o apelido que eu sempre detestei. As redes sociais é onde o dinheiro está. Alana tem um talento real para isso. Alana voltou para a casa da minha mãe e converteu o pequeno segundo quarto no que ela chamou de seu estúdio de criação de conteúdo. Ela gastou milhares de reais em ring lights, fundos decorativos e um laptop novo com software de edição de vídeo. Quando perguntei como ela estava financiando essas compras, ela mencionou vagamente parcerias com marcas, embora eu nunca essa visse promovendo algo específico de fato. O que notei, no entanto, foi seu estilo de vida cada vez mais luxuoso. Apesar de não ter renda visível, Alana sempre tinha roupas novas de marcas caras. Suas unhas eram feitas profissionalmente a cada 15 dias. Ela fazia viagens frequentes para São Paulo para o que chamava de eventos de networking, mas que pareciam suspeitosamente mais com extravagâncias de compras e saídas noturnas, a julgar por suas postagens nas redes sociais. A primeira vez que Alana me pediu um empréstimo foi cerca de 6 meses depois que ela largou a faculdade. Ela me ligou em uma tarde de terça-feira, enquanto eu estava entre reuniões com clientes. B, preciso de um favorzinho, ela começou, sua voz assumindo o tom choroso que eu já tinha aprendido a reconhecer como um pedido de algo. Eu tenho uma oportunidade incrível de colaborar com outra influenciadora que tem tipo 50 mil seguidores, mas preciso voar para São Paulo neste fim de semana e estou meio sem dinheiro agora. Quanto sem dinheiro? Perguntei, já abrindo meu aplicativo bancário. Só R$2.500, ela disse rapidamente. Eu juro que te pago tudo no próximo mês, quando meu dinheiro de patrocínio entrar. Eu transferi o dinheiro imediatamente, sabendo em meu coração que nunca mais o veria, mas dizendo a mim mesma que era um pequeno preço a pagar para ajudar minha irmã a avançar em sua carreira. O próximo pedido veio apenas 3 semanas depois. R$5.000 para uma bolsa de grife que ela tinha absolutamente que ter para uma próxima reunião de marca. Depois R$10.000 para uma câmera profissional. Os valores aumentavam enquanto o tempo entre os pedidos diminuía. Cada empréstimo vinha com promessas de pagamento que nunca se materializavam. Após o 4º ou 5º pedido em tantos meses, eu finalmente impus um limite. Alana, não posso continuar te emprestando dinheiro. Eu disse firmemente ao telefone. Eu tenho meus próprios objetivos financeiros e esses empréstimos estão se acumulando. Uau! Ok, doutora consultora financeira. Ela respondeu, seu tom instantaneamente gélido. Desculpa por pensar que minha própria irmã apoiaria minha carreira. Acho que é pedir demais. Ela desligou na minha cara e recebi uma ligação da minha mãe em menos de 1 hora. Como você pôde se recusar a ajudar sua irmã? Ela exigiu. Ela está tentando construir algo e você ganha dinheiro mais do que suficiente para ajudá-la. Mãe, eu ajudo quando posso, mas a Alana me emprestou quase R$25.000 nos últimos meses e não pagou nada de volta, expliquei. Eu tenho minhas próprias despesas e metas de economia. Você sempre foi egoísta, Bernadette, disse minha mãe. Sua irmã te ajudaria se a situação fosse inversa. Eu engoli a óbvia resposta de que a Alana nunca havia me ajudado com nada e encerrei a ligação da forma mais educada que pude. Durante várias semanas depois disso, recebi apenas respostas frias às minhas mensagens e ligações para as duas. Depois veio o que agora reconheço como o início do fim. Um jantar de domingo em casa, no início do outono. Minha mãe havia preparado um assado com todos os acompanhamentos, a refeição favorita de Alana. O esforço em comum deveria ter sido minha primeira pista de que algo estava errado. Estávamos no meio do jantar quando Alana começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto e arruinando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu tenho algo para contar a vocês duas. Ela soluçou. Eu estou em apuros. Minha mãe imediatamente correu para o lado dela, acariciando seu cabelo e garantindo que, fosse o que fosse, nós consertaríamos. Eu permaneci sentada, um nó se formando no meu estômago. A confissão de Alana jorrou entre soluços engasgados. Ela não estava ganhando dinheiro como influenciadora, nem um único centavo.
Todas as suas compras, viagens e estilo de vida haviam sido financiados inteiramente por cartões de crédito. Ela havia aberto contas em vários bancos e grandes redes de lojas de departamento, estourando cada uma por sua vez. Ela agora devia mais de R$250 mil em 12 cartões diferentes. E os pagamentos mínimos sozinhos excediam R$10 mil mensais. Eu tenho tentado fazer os pagamentos mínimos com novos cartões, mas eles recusaram minhas últimas solicitações. Ela choramingou. As empresas de cobrança não param de ligar. Uma delas disse que pode tomar medidas legais. Minha mãe pareceu chocada por cerca de 30 segundos antes de se virar para mim com uma expressão determinada. Bernadette, você precisa ajudar sua irmã, ela declarou como se fosse a solução mais óbvia do mundo. Eu quase engasguei com a água. Eu preciso de quê? Você tem a poupança, ela continuou. Você pode pagar a dívida dela e ela pode te pagar de volta com o tempo. Você sabe como configurar um plano de pagamento adequado. É isso que a família faz. Fiquei em silêncio atordoado, tentando processar a audácia daquele pedido. Elas queriam que eu entregasse quase metade da economia da minha vida. Dinheiro pelo qual eu havia sacrificado e trabalhado por anos para acumular, para tirar a Lana de uma bagunça que ela havia criado por pura irresponsabilidade. Enquanto isso, a Lana havia parado de chorar e me olhava com olhos esperançosos e expectantes. Ela claramente estava contando com essa solução o tempo todo. Vocês duas consideraram a falência? Perguntei finalmente. Na idade dela, com tempo para reconstruir o crédito. Falência? Minha mãe engasgou, como se eu tivesse sugerido algo verdadeiramente escandaloso. Ela tem 22 anos. Ela não pode declarar falência. Isso arruinaria o futuro dela. E dar a ela um resgate sem consequências ajudaria o futuro dela como? Rebati. A conversa degenerou a partir daí. A Lana começou a chorar de novo, me acusando de querer que ela sofresse. Minha mãe ficou cada vez mais agitada, lembrando-me de todas as maneiras como ela supostamente havia se sacrificado por mim enquanto eu crescia. Tentei repetidamente sugerir aconselhamento financeiro, consolidação de dívidas ou até mesmo ajudar a Lana a conseguir um emprego de verdade para começar a resolver a dívida sozinha. Mas elas não estavam interessadas em soluções que não envolvessem meu talão de cheques. À medida que as vozes ficavam mais altas, notei nossos vizinhos olhando para as janelas. Finalmente, levantei-me, empurrando minha cadeira para trás da mesa com mais força do que pretendia. Eu não vou pagar R$250 mil de dívida de cartão de crédito por extravagâncias de compras e viagens. Eu disse firmemente. Estou disposta a ajudar a Lana a descobrir suas opções e fazer um plano, mas não vou entregar minhas economias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo entre descrença e fúria. A Lana se encolheu na cadeira, sem chorar mais, mas parecendo derrotada. Enquanto eu pegava minha bolsa e me preparava para sair, minha mãe falou em um tom baixo e uniforme que me causou um arrepio na espinha. Você vai se arrepender dessa decisão, Bernadette. Família cuida de família. Eu deveria ter reconhecido a ameaça em suas palavras, mas eu estava muito irritada e magoada para enxergar. Saí pela porta, sem saber que o pior ainda estava por vir. Por 2 semanas após aquele jantar desastroso, meu telefone permaneceu estranhamente silencioso. Sem ligações da minha mãe exigindo que eu reconsiderasse. Sem mensagens de voz chorosas de Alana. O silêncio era ao mesmo tempo um alívio e inquietante. Na minha família, o conflito geralmente significava discussões explosivas seguidas por reconciliação a contragosto. Não essa guerra fria de não comunicação. Eu me joguei no trabalho, aceitando clientes adicionais e ficando até tarde no escritório na maioria das noites. A distração era bem-vinda, mas a situação familiar pairava no fundo da minha mente. Eu me pegava checando meu celular com mais frequência do que o normal, meio esperando ver os nomes delas na tela. Durante a 3ª semana de silêncio, recebi uma ligação incomum do meu banco. O representante queria verificar se eu havia mudado recentemente meu endereço de correspondência para extratos e comunicações. Não fiz nenhuma alteração, confirmei. Bem, recebemos um pedido para atualizar seu endereço na semana passada, explicou o representante. Como não veio através do nosso portal online seguro, queríamos verificar diretamente com a senhora. Agradeci-lhes pela diligência e solicitei que anotassem na minha conta para monitoramento de segurança reforçado.
Um arrepio percorreu minha espinha ao desligar a ligação. Alguém tinha tentado redirecionar meus extratos bancários. Dados os acontecimentos recentes, não foi difícil adivinhar quem. No dia seguinte, recebi outra ligação, desta vez da operadora do meu cartão de crédito com uma história semelhante. Novamente, alguém havia tentado mudar meu endereço de correspondência, mas não tinha conseguido passar no processo de verificação de segurança. Mudei imediatamente todas as minhas senhas e perguntas de segurança, certificando-me de usar informações que minha família não saberia. Justamente quando minha ansiedade sobre essas tentativas de violação de segurança estava atingindo o pico, recebi uma mensagem de texto da minha mãe que era estranhamente casual. Bernadette, faz muito tempo. Venha jantar amanhã à noite. Vou fazer seu assado favorito. O convite era tão normal, tão desprovido de qualquer reconhecimento do nosso último encontro, que me desorientou momentaneamente. Uma parte de mim queria recusar para manter o limite que eu havia estabelecido. Mas outra parte, a parte que havia sido programada desde a infância para buscar a aprovação da minha mãe, me impulsionou a aceitar. Eu estarei lá? Respondi. Devo levar alguma coisa? Só você, querida. Veio a resposta, o afeto soando como um alarme. Minha mãe raramente usava termos de carinho comigo, reservando-os para Alana. Cheguei em casa na noite seguinte com uma sensação de pressentimento que tentei ignorar como paranoia. Minha mãe me cumprimentou com um abraço caloroso, outra raridade que só aumentou minha suspeita. A casa cheirava maravilhosamente, com o rico aroma de carne cozida lentamente e ervas. Alana saiu com amigos hoje à noite, explicou minha mãe enquanto pegava meu casaco. Pensei que seria bom só nós duas jantarmos como nos velhos tempos. Não houve velhos tempos de jantarmos só nós duas, não que eu me lembrasse, mas assenti e a segui para a cozinha. A mesa estava posta com a louça boa, aquela geralmente reservada para o Natal. Uma garrafa de vinho tinto já estava aberta e respirando na bancada. Você parece cansada, B. Minha mãe observou enquanto me servia uma taça generosa. Estão te mantendo ocupada, hein? Tem sido semanas agitadas. A admiti, aceitando o vinho apesar de planejar dirigir para casa mais tarde. Uma taça ficaria bem. O jantar foi surpreendentemente agradável. Minha mãe fez perguntas sobre meu emprego, parecendo genuinamente interessada nas minhas respostas pela primeira vez. Ela compartilhou fofocas sobre vizinhos e colegas de trabalho, me fazendo rir com suas imitações precisas. Nenhuma vez ela mencionou Alana ou dinheiro. Parecia um jantar com a mãe que eu sempre quis, mas nunca tive. Enquanto servia torta de maçã caseira de sobremesa, ela encheu minha taça de vinho novamente, apesar do meu protesto fraco. Só mais um não vai fazer mal, ela insistiu. Você parece tão tensa, precisa relaxar mais. A conversa mudou para memórias de infância, a maioria centrada nos poucos momentos bons antes do meu pai sair. Minha mãe parecia nostálgica, quase melancólica. Você era uma criança tão séria, sempre contando sua mesada e planejando o que comprar, ela relembrou. Tão responsável. Eu sempre soube que você seria bem-sucedida. O vinho estava me fazendo sentir quente e um pouco tonta. Eu tinha comido uma refeição completa, mas mesmo uma taça e meia parecia estar me afetando mais do que o normal. Minha mãe continuou falando, sua voz ficando um tanto distante enquanto eu lutava para me concentrar. Acho que devo ir para casa logo, eu disse, minha língua parecendo estranhamente pesada. Tenho uma reunião com um cliente cedo amanhã. Você parece muito cansada para dirigir, minha mãe observou, seu rosto mostrando uma preocupação que não chegava aos seus olhos. Por que não descansa um pouco no sofá primeiro? Eu tentei protestar, insistir que estava bem, mas o quarto havia começado a girar suavemente. Permiti que ela me levasse ao sofá da sala, onde afundei nas almofadas com gratidão. Apenas descanse por um pouquinho, eu a ouvi dizer enquanto minhas pálpebras ficavam impossivelmente pesadas. Minha próxima memória clara foi acordar desorientada na luz cinzenta do amanhecer, ainda no sofá da minha mãe, com um cobertor jogado sobre mim. Minha boca estava seca como algodão, e uma dor de cabeça latejava por trás dos meus olhos. Sentei-me devagar, tentando entender o que havia acontecido. Eu tinha pegado no sono no meio da conversa? Não era meu feitio desmaiar depois de uma taça e meia de vinho.
Procurei meu celular para checar a hora e o encontrei na minha bolsa, que havia sido colocada na mesinha de centro. 5h15 da manhã. Eu estava inconsciente há quase 10 horas. Enquanto a névoa no meu cérebro começava a se dissipar, notei algo estranho na minha bolsa. Não estava fechada com zíper como eu sempre a deixava, mas sim parcialmente aberta. Com uma sensação crescente de pavor, puxei-a para o meu colo e olhei dentro. Minha carteira estava lá, mas parecia mais grossa do que o normal. Ao abri-la, encontrei não apenas meus próprios cartões de crédito, mas vários outros que eu não reconhecia, todos com o nome de Alana. Eles tinham sido guardados atrás da minha identidade. Por que os cartões de Alana estariam na minha carteira? Levantei-me muito rapidamente, lutando contra uma onda de náusea e tontura. Algo estava muito errado. Eu precisava sair dali imediatamente, o mais silenciosamente possível. Peguei minhas coisas e esgueirei-me pela porta da frente sem acordar minha mãe. No meu carro, examinei os estranhos cartões de crédito mais de perto. Todos estavam estourados, de acordo com os limites impressos nos versos. Alana ou minha mãe estavam planejando, de alguma forma, me culpar por essa dívida. Dirigi para casa em estado de alarme confuso, minha dor de cabeça intensificando a cada quilômetro. Quando cheguei ao meu apartamento, uma terrível possibilidade se formou na minha mente, embora eu rezasse para estar errada. Eu não tinha simplesmente dormido na casa da minha mãe. A sonolência incomum, o apagão de 10 horas, minha bolsa aberta com os cartões de Alana plantados dentro dela só podiam significar uma coisa. Minha própria mãe tinha me dopado. Eu mal havia entrado pela porta do meu apartamento quando meu celular começou a vibrar com notificação após notificação. Mensagens de texto do meu banco sobre atividades incomuns. Alertas da minha operadora de cartão de crédito sobre cobranças que excediam meu limite diário. Confirmações por e-mail de grandes saques. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar minha senha para acessar meu aplicativo bancário. No momento em que o resumo da conta carregou, minhas pernas cederam. Afundei no chão da minha entrada, ainda com meu casaco, enquanto os números horríveis se registravam. O saldo da minha conta poupança, R$ 1.620. Apenas ontem, ela continha R$ 600 mil. Minha conta corrente mostrava um saldo negativo de R$ 52 devido a taxas de cheque especial. Freneticamente, mudei para o aplicativo do meu cartão de crédito. Meu cartão havia sido estourado com adiantamentos de dinheiro totalizando R$ 32 mil, bem no limite do meu crédito. A transação mais recente havia ocorrido às 2h14 da manhã em um caixa eletrônico a apenas 3 quarteirões da casa da minha mãe. Senti-me fisicamente doente. Correndo para o banheiro bem a tempo de vomitar. A percepção do que havia acontecido me atingiu em ondas de horror crescente. Minha mãe tinha me dopado, roubado meu cartão de débito e cartão de crédito, enquanto eu estava inconsciente e sistematicamente esvaziado todas as contas que eu tinha. O prejuízo total era impressionante, R$ 632 mil. 8 anos de poupança disciplinada e planejamento cuidadoso se foram em uma única noite. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para o departamento de fraudes do banco. O representante ouviu com simpatia enquanto eu relatava as transações não autorizadas, mas sua resposta me causou outra onda de náusea. Eu vejo aqui que os saques foram feitos usando seu cartão físico e a senha correta, ele explicou. E as transações ocorreram em múltiplos locais ao longo de várias horas. Nosso sistema de segurança sinalizou a atividade, mas quando tentamos ligar para a senhora para verificação, alguém atendeu e confirmou que as transações estavam autorizadas. Meu celular estava na minha bolsa ao meu lado enquanto eu estava dopada e inconsciente. Minha mãe ou Alana devem ter atendido quando o banco ligou. Eu preciso denunciar isso como fraude. Insisti, lutando para manter minha voz firme. Eu estava incapacitada. Alguém pegou meus cartões sem permissão. O representante anotou minhas informações e prometeu uma investigação, mas eu podia ouvir o ceticismo em sua voz. Sem evidências, seria minha palavra contra os registros de transação. Minha próxima ligação foi para a operadora do cartão de crédito, onde recebi uma resposta semelhante. Eles concordaram em congelar a conta e investigar, mas me avisaram que a resolução de reivindicações de fraude poderia levar semanas ou meses.
À medida que o choque inicial começou a desaparecer, uma raiva fria e focada tomou seu lugar. Eu precisava de provas. Tomei um banho rapidamente, trocando as roupas que havia usado no jantar e dirigi de volta para a casa da minha mãe. Era um pouco mais de 8 da manhã e eu sabia por anos de experiência que ela não estaria acordada ainda. Ela sempre foi dorminhoca, raramente saindo do quarto antes das 10 horas nos dias em que não trabalhava. Eu ainda tinha uma chave de casa dos meus tempos de adolescente. Eu a tinha guardado para emergências, nunca imaginando que a emergência seria criada pela minha mãe. Entrei sem fazer barulho, ouvindo qualquer som de movimento. A casa estava silenciosa. Movi-me metodicamente pela sala e cozinha, procurando meus cartões ou qualquer evidência do que havia sido feito. Na gaveta de utilidades da cozinha, encontrei recibos de múltiplos caixas eletrônicos, mostrando saques em sequências organizadas de R$ 10.000 cada. O máximo diário. Minha mãe havia estado ocupada enquanto eu jazia dopada no sofá dela, dirigindo de caixa eletrônico em caixa eletrônico para sacar o máximo de dinheiro possível. Encorajada, rastejei em direção ao quarto da minha mãe. A porta estava ligeiramente entreaberta e eu podia ouvir seu ronco suave lá dentro. Passei furtivamente para o banheiro, onde revirei o armário de remédios. Atrás de um frasco de analgésicos, encontrei um frasco de remédio controlado com o nome da minha mãe. O medicamento era um forte indutor de sono, um que eu reconhecia dos meus próprios ocasionais ataques de insônia. A data no frasco mostrava que ele havia sido reabastecido apenas 2 dias antes do nosso jantar. Na lixeira, parcialmente escondido por lenços de papel, descobri uma garrafa de vinho vazia, idêntica à que tínhamos bebido no jantar. Minha suspeita se solidificou em certeza. Ela havia dopado meu vinho, esperado eu desmaiar, depois pegou meus cartões e passou a noite esvaziando minhas contas. Voltei para a cozinha, ficando menos cautelosa à medida que minha raiva aumentava. Na escrivaninha da minha mãe, sob uma pilha de contas não pagas, encontrei meu cartão de débito. Na gaveta adjacente estava meu cartão de crédito, junto com um bilhete manuscrito na caligrafia familiar da minha mãe. Alana precisava mais do que você. Você entenderá um dia. Tirei fotos de tudo com meu celular. Os cartões, o bilhete, os recibos, o frasco de remédio controlado. Enquanto eu estava fotografando o último recibo, ouvi um rangido de assoalho atrás de mim. O que você está fazendo? Minha mãe estava parada na porta, o cabelo despenteado do sono, os olhos semicerrados enquanto ela absorvia a cena. Eu sei o que você fez, eu disse, minha voz mortalmente calma, apesar da raiva fervendo dentro de mim. Você me dopou e roubou meu dinheiro. Ela não negou. Ela nem sequer se encolheu. Em vez disso, cruzou os braços e levantou o queixo desafiadoramente. Eu fiz o que era necessário para esta família, ela declarou. Alana precisa desse dinheiro para resolver a situação dela. Você estava sendo egoísta. Egoísta. A palavra me atingiu como um golpe físico. Você acha que sou egoísta por não querer entregar a economia da minha vida? Você tem alguma ideia do quanto eu trabalhei por esse dinheiro? Não seja tão dramática, B, suspirou minha mãe, como se estivéssemos discutindo um suéter emprestado em vez de mais de R$ 600.000. É só dinheiro, você pode economizar mais. Alana precisa dele agora. Onde ele está? Exigi. Onde está meu dinheiro? Foi-se. Minha mãe respondeu categoricamente. Eu o transferi para várias contas para pagar as dívidas de Alana. Parte dele ela precisava para um novo começo. Um novo começo? Ecoei incrédula. Com o meu dinheiro? Nós somos família. Ela insistiu, como se isso explicasse e desculpasse tudo. Famílias compartilham recursos. Você sempre teve mais do que sua cota justa de tudo. O absurdo dessa afirmação momentaneamente me deixou sem palavras. Eu me sustentei na faculdade. Eu trabalhei em vários empregos desde os 16 anos. Eu construí minhas economias, R$ 1 de cada vez, através de anos de sacrifício. E minha mãe estava agindo como se eu tivesse sido a privilegiada. Onde está a Alana? Perguntei finalmente. Ela está com uma amiga, respondeu minha mãe. Ela precisava de espaço de todo esse estresse. Então ela sabe o que você fez? Ela sabe que estamos ajudando ela, disse minha mãe evasivamente. Peguei meu celular e o levantei, mostrando-lhe as fotos que havia tirado. O que você fez não foi ajudar.
eu disse friamente. Foi roubo e me dopar foi agressão. Isso são crimes graves, mãe. Pela primeira vez, um vislumbre de incerteza cruzou seu rosto. Você não faria isso, iria à polícia, ela disse, mas havia uma pergunta em seu tom. Não contra sua própria mãe. Tente me testar, desafiei, encarando-a firmemente. Você roubou todas as minhas economias. O que você achou que aconteceria? Você vai me perdoar. Ela insistiu, embora parecesse menos certa agora. Assim que você se acalmar, você vai entender. Foi para o seu próprio bem. Juntei minhas evidências, incluindo meus cartões recuperados, e me dirigi para uma porta. Enquanto eu alcançava a maçaneta, minha mãe gritou atrás de mim. Bernadette, não faça nada de que se arrependa. Virei-me para ela, uma clareza triste me invadindo. Eu já me arrependo de cada momento em que confiei em você, respondi, e de cada real que eu já dei a esta família. Isso para agora. Saí pela porta, minha mente já formulando um plano. Não se tratava mais apenas de dinheiro. Era sobre justiça, limites e, finalmente, defender a mim mesma contra as pessoas que tinham se aproveitado de mim a vida inteira. Na segurança do meu carro, estacionado a 1 quarteirão da casa da minha mãe, permiti-me 5 minutos para desmoronar. Chorei, socando o volante com as palmas das mãos abertas, liberando o choque e a traição que ameaçavam me oprimir. 5 minutos de emoção bruta, cronometrados precisamente no meu celular. Depois, respirei fundo 3 vezes, limpei o rosto e mudei para o modo ação. Minha primeira parada foi a delegacia de polícia. Hesitei no estacionamento. O peso do que eu estava prestes a fazer pesando sobre meu peito. Eu realmente iria prestar queixa contra minha própria mãe? A memória de seu rosto sem remorso e as contas bancárias vazias endureceram minha determinação. Sim, eu iria. A escrivã de plantão, uma mulher de seus 50 e poucos anos com olhos gentis e uma postura objetiva, ouviu pacientemente enquanto eu explicava a situação. Mostrei a ela as fotos das evidências e as notificações bancárias no meu celular. Gostaria de registrar um boletim de ocorrência por roubo e possivelmente agressão, declarei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Roubo de um membro da família pode ser complicado, reconheceu a policial. A senhora tem prova de que não autorizou esses saques? Eu tenho provas de que fui dopada sem meu conhecimento e que meus cartões foram pegos enquanto eu estava inconsciente. Respondi, mostrando a ela as fotos do medicamento para dormir e dos meus cartões encontrados na escrivaninha da minha mãe. A expressão da policial ficou mais séria. Ela chamou um detetive especializado em crimes financeiros e eu repeti minha história. Eu entendo o quão difícil isso deve ser, senhorita Viana, disse o detetive. Casos de roubo familiar estão entre os mais desafiadores emocionalmente, mas o que sua mãe fez constitui vários crimes graves, independentemente da ligação familiar. Eu forneci a eles todos os detalhes de que precisavam, o nome completo e endereço da minha mãe, as informações de Alana, o valor exato roubado e as evidências que eu havia reunido. O detetive explicou que eles precisariam investigar antes de determinar se as acusações seriam formalizadas, mas o processo havia oficialmente começado. Minha próxima parada foi meu banco. Encontrei-me com o gerente da agência, um homem que eu conhecia há anos, através do meu trabalho de consultoria financeira. Seu choque com a minha situação rapidamente se transformou em eficiência profissional, enquanto ele me ajudava a preencher relatórios formais de fraude e iniciar o processo de tentativa de recuperação dos meus fundos. Vamos precisar congelar quaisquer contas para as quais o dinheiro foi transferido, ele explicou. A senhora sabe para onde os fundos foram? Acredito que eles foram para pagar as dívidas de cartão de crédito da minha irmã em várias contas, eu disse, e possivelmente alguns saques em dinheiro. Ele fez anotações e me garantiu que eles rastreariam as transações da melhor forma possível. Ele também me emitiu novos cartões com números diferentes e me ajudou a configurar protocolos de segurança aprimorados para todas as minhas contas. No final da tarde, eu estava mentalmente exausta, mas não terminada. Dirigi até o escritório de Marcos Azevedo, um advogado amigo que era especializado em crimes financeiros. Marcos havia sido meu cliente por anos antes de desenvolvermos uma amizade. Ele concordou em me ver imediatamente quando liguei, explicando que era uma emergência. Em seu escritório confortável, com vista para o centro de São Paulo, expus toda a situação novamente.
Marcos ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. Bernadette, eu não sei o que dizer, exceto que sinto muito de verdade que isso tenha acontecido com você. Ele disse quando terminei. Do ponto de vista legal, você tem um caso muito forte, tanto para acusações criminais, quanto para um processo civil para recuperar os danos. Mesmo sendo minha mãe? Perguntei. O status familiar não isenta ninguém da lei, explicou Marcos. Na verdade, em algumas jurisdições, o roubo de um membro da família é considerado uma quebra de dever fiduciário, o que pode acarretar penalidades aumentadas. Discutimos minhas opções detalhadamente. As acusações criminais seriam movidas pelo Ministério Público se a investigação policial as apoiasse. Separadamente, eu poderia entrar com um processo civil para recuperar os fundos roubados e possivelmente danos adicionais. Marcos concordou em me representar na questão civil e em fazer a ligação com os promotores criminais. E a Lana? Perguntei. Ela pode não ter roubado o dinheiro diretamente, mas quase certamente sabia disso e se beneficiou. Marcos assentiu pensativo. Se ela recebeu fundos roubados conscientemente, ela pode ser acusada de receptação de propriedade roubada ou como cúmplice, após o fato. No mínimo, ela provavelmente será nomeada no processo civil para recuperar quaisquer fundos que foram para pagar as dívidas dela. Depois de deixar o escritório de Marcos, dei entrada em um hotel. Eu não conseguia encarar voltar para o meu apartamento, onde cada canto me lembrava da minha segurança financeira estilhaçada e da confiança traída. Eu precisava de um terreno neutro para pensar e planejar. No meu quarto de hotel, pedi serviço de quarto. Não porque estava com fome, mas porque sabia que precisava comer. Enquanto beliscava um sanduíche, fiz uma lista de medidas de segurança adicionais. Liguei para minha operadora de telefonia para mudar meu número. Entrei em contato com as 3 principais agências de crédito para congelar meus relatórios de crédito. Mudei todas as senhas de todas as contas que eu tinha, criando novas complexas que minha família nunca adivinharia. Também liguei para meu chefe para solicitar alguns dias de folga, explicando vagamente que estava lidando com uma emergência familiar. Ele foi compreensivo, sempre apreciando minha dedicação e o fato de eu raramente tirar folga. Por volta das 8 daquela noite, meu novo telefone tocou com um número que eu não reconheci. Atendi com cautela. Como você pôde? A voz da minha mãe veio, tremendo de raiva. A polícia veio à minha casa fazendo perguntas. Eles disseram que você registrou um boletim de ocorrência me acusando de roubo. Eu registrei, confirmei, minha voz firme. Porque você me roubou. Eu sou sua mãe, ela quase gritou. Você não manda a polícia atrás da sua mãe. Você me dopou e roubou a economia da minha vida. Eu respondi calmamente. O que você esperava que eu fizesse? Eu esperava que você fosse uma filha decente e ajudasse sua família. A fúria em sua voz era palpável. Agora você me humilhou na frente de toda a vizinhança. A dona Maria, lá do lado, viu a viatura policial. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de cometer múltiplos crimes, sugeri. A conversa degenerou a partir daí, com minha mãe alternando entre gritar comigo e tentar me fazer sentir culpada. Permaneci calma, repetindo os fatos simples até que ela finalmente desligou na minha cara. Menos de 1 hora depois, a Lana ligou, soluçando histericamente. Como você pôde fazer isso com a mãe? Ela choramingou. A polícia veio e a interrogou como se fosse uma criminosa. Ela é uma criminosa, a Lana, declarei claramente. Ela me dopou e roubou mais de 600 mil reais. Ela estava só tentando me ajudar, a Lana protestou. Você estava sendo tão teimosa. Você tem todo aquele dinheiro parado no banco enquanto eu estou afundada em dívidas. Era o meu dinheiro, Alana, enfatizei. Dinheiro que trabalhei por anos para economizar. Se você precisava de ajuda, havia maneiras legais de pedir. Então você vai mandar sua própria mãe para a cadeia? Ela exigiu, sua voz subindo. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que foi roubada, eu respondi. Onde está o dinheiro, Alana? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu usei para pagar meus cartões de crédito. Ela finalmente admitiu. E eu aluguei um apartamento em Pinheiros. O depósito de segurança e o primeiro e último mês de aluguel foram muito caros e eu precisava de móveis. Então você sabia, confirmei, você sabia que a mãe roubou de mim e gastou o dinheiro mesmo assim. Ela disse que você nos perdoaria eventualmente.
Alana choramingou, dizendo que era apenas um empréstimo até que ela conseguisse deslanchar sua carreira de influenciadora. Encerrei a ligação me sentindo estranhamente calma. Qualquer dúvida persistente sobre prosseguir com as acusações havia desaparecido. Elas não só haviam roubado de mim, mas realmente acreditavam que tinham o direito de fazê-lo. Elas esperavam que eu simplesmente aceitasse e seguisse em frente. Antes de ir para a cama, configurei pequenas câmeras de segurança sem fio no meu quarto de hotel, posicionando-as para capturar a porta e o cômodo principal. Eu não acreditava realmente que minha mãe tentaria me encontrar ali, mas a violação dos meus limites havia me deixado vulnerável e exposta. Enquanto eu estava deitada na cama desconhecida, olhando para o teto, percebi que havia entrado em território desconhecido. Pela primeira vez na minha vida, eu estava estabelecendo um limite com minha família que não podia ser cruzado ou ignorado. Não haveria varrer isso para debaixo do tapete, nem perdão relutante durante um jantar em família. Eu havia iniciado um processo legal que forçaria a responsabilização. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente libertador. Eu havia passado minha vida inteira sendo a responsável, a provedora, a rede de segurança. Eu havia aceitado a distância emocional e a manipulação ocasional como o preço de manter as conexões familiares. Mas este roubo havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Ao defender a mim mesma, eu estava recuperando não apenas minha segurança financeira, mas meu autorrespeito. Adormeci naquela noite com meu celular por perto, configurado para gravar quaisquer chamadas que pudessem entrar. Eu tinha acabado de ser pega de surpresa. De agora em diante, toda a interação com minha família seria documentada, toda a conversa preservada como evidência em potencial. A filha que elas tinham como certa havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher determinada a ver a justiça ser feita, não importa o custo. Nos 3 meses seguintes, eu vivi em um estranho limbo de quartos de hotel e reuniões legais. A investigação prosseguiu metodicamente, com detetives entrevistando funcionários do banco, coletando imagens de vigilância de caixas eletrônicos e construindo um caso. Meu advogado, Marcos, me mantinha atualizada sobre cada desenvolvimento, preparando-me para o que viria a seguir. Enquanto isso, encontrei um pequeno apartamento mobiliado para alugar mês a mês. Eu não suportava voltar para o meu antigo lugar, onde cada canto me lembrava dos meus planos estilhaçados. O novo apartamento era estéril e impessoal, mas parecia seguro. Instalei fechaduras adicionais e um sistema de segurança, medidas que teriam parecido paranoicas apenas um mês antes, mas que agora pareciam necessárias. Minha mãe tentou entrar em contato repetidamente, alternando entre mensagens de voz raivosas, exigindo que eu retirasse as acusações e apelos chorosos sobre lealdade familiar. Alana apareceu no meu local de trabalho uma vez, causando uma cena no saguão antes que a segurança a escoltasse para fora. Eu mantive meu silêncio, comunicando-me apenas através de Marcos. Então veio a ligação que eu estava ao mesmo tempo temendo e esperando. O Ministério Público havia revisado as evidências e decidido formalizar as acusações. Mandados de prisão haviam sido emitidos para minha mãe e Alana por roubo, fraude de identidade e, no caso da minha mãe, agressão pelo fato de ter me dopado. O detetive designado para o meu caso queria que eu soubesse que os policiais chegariam à casa da minha mãe na manhã seguinte para efetuar as prisões. A senhora gostaria de estar presente? Perguntou o detetive. Algumas vítimas acham que isso proporciona um encerramento. Considerei recusar, imaginando o processo à distância, mas algo em mim precisava testemunhar, ver com meus próprios olhos que havia consequências para o que elas tinham feito comigo. Eu gostaria de observar de longe, eu disse. Não quero interagir com elas, mas quero estar lá. O detetive me deu os detalhes. Uma chegada às 7h30 da manhã, na casa da minha mãe. Eles chegariam sem sirenes, fariam as prisões e transportariam ambas as mulheres para a delegacia para registro. Naquela noite, mal dormi. Questionei minha decisão repetidamente, perguntando-me se eu estava sendo muito dura, se havia outra maneira. Mas toda vez que a dúvida se instalava, eu me lembrava da fria calculabilidade envolvida em me dopar, dos saques sistemáticos em múltiplos caixas eletrônicos, da completa falta de remorso. Isso não foi um lapso momentâneo de julgamento. Foi um crime premeditado.
Cheguei à rua da minha mãe às 7h15 da manhã seguinte, estacionando meu carro alugado a meio quarteirão de distância com uma visão clara da casa. O bairro estava silencioso, com apenas algumas pessoas saindo para os turnos de trabalho matinais. Exatamente às 7h32, carros de polícia descaracterizados e uma viatura policial encostaram em frente à casa. 4 policiais se aproximaram da porta, enquanto outros permaneciam junto aos veículos. O detetive bateu firmemente, o som ecoando no silêncio da manhã. Após um longo momento, a luz da varanda se acendeu e minha mãe abriu a porta de roupão, parecendo confusa. Eu não consegui ouvir a conversa, mas vi sua expressão mudar de confusão para choque e para raiva. Ela tentou fechar a porta, mas um policial a bloqueou com o pé, enquanto continuava a falar calmamente. Depois do que pareceu uma eternidade, minha mãe recuou, permitindo que os policiais entrassem. 10 minutos depois, eles saíram com ela e Alana, agora vestidas com jeans e moletons, as mãos algemadas nas costas. Alana estava chorando histericamente, o rosto manchado e inchado. Minha mãe caminhava rigidamente, a cabeça erguida, examinando a rua como se procurasse por algo ou alguém. Seus olhos se fixaram no meu carro. E mesmo daquela distância, eu soube que ela tinha me visto. Ela parou de andar, fazendo com que o policial que a guiava parasse. Ela olhou diretamente para mim, sua expressão uma mistura de fúria e traição. Então, gritou algo que eu não pude ouvir antes de ser firmemente conduzida para a viatura policial que a esperava. Vários vizinhos haviam saído para suas varandas ou estavam assistindo das janelas. A natureza pública da prisão garantiria que todos no bairro soubessem o que havia acontecido. Não haveria como se esconder atrás de explicações vagas ou mentiras. Enquanto a viatura policial se afastava, fiquei sentada no meu carro esperando alguma resposta emocional. Culpa, satisfação, luto. Em vez disso, senti-me estranhamente vazia, como se estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Liguei o carro e dirigi para a cafeteria, onde eu havia combinado de me encontrar com Marcos antes de ir para a delegacia. O processo de registro e fichamento foi demorado. Marcos e eu esperamos em uma sala de interrogatório na delegacia, onde o detetive nos atualizava periodicamente. Minha mãe e Alana haviam sido fotografadas, tiveram suas impressões digitais tiradas e estavam aguardando sua primeira audiência perante um juiz que definiria a fiança. Com base na natureza das acusações e na falta de antecedentes criminais, Marcos esperava que ambas fossem liberadas sob fiança naquela tarde. Elas provavelmente serão designadas a um defensor público, mas podem contratar um advogado particular, explicou Marcos. De qualquer forma, isso é apenas o começo do processo. Casos criminais muitas vezes levam meses para serem resolvidos, às vezes mais se forem a julgamento. Quais as chances disso? Perguntei sobre um julgamento. Honestamente, Marcos parecia pensativo. Dadas as evidências, um acordo de delação premiada é mais provável. O promotor provavelmente oferecerá acusações reduzidas em troca de acordos de confissão de culpa, mas isso depende em parte de seus advogados e em parte da disposição delas em admitir a culpa. Por volta do meio-dia, recebemos a notícia de que ambas haviam comparecido perante o juiz. A fiança havia sido fixada em R$125 mil para minha mãe e R$75 mil para Alana. Nenhuma delas tinha conseguido pagar a fiança imediatamente, então permaneceriam sob custódia até que o dinheiro pudesse ser providenciado. Elas têm alguém que possa pagar a fiança? Perguntou o detetive. Eu balancei a cabeça. Não que eu saiba, minha mãe tem uma irmã em Vitória, Espírito Santo, mas elas não se falam há anos. As amigas de Alana são principalmente outras influenciadoras que estão se virando. Elas não têm esse tipo de dinheiro. No final da tarde, soubemos que minha mãe havia conseguido entrar em contato com sua irmã afastada, que concordou em pagar a fiança para ambas. Elas seriam liberadas à noite, com datas de comparecimento ao tribunal marcadas para o mês seguinte. Enquanto eu me preparava para deixar a delegacia, o detetive que havia supervisionado a prisão se aproximou de mim. Senhorita Viana, eu queria dizer que a senhora lidou com esta difícil situação com uma compostura notável, ele disse. Muitas vítimas de crimes financeiros familiares acabam retirando as acusações devido à pressão ou culpa.
Sua disposição em ir adiante tornou nosso trabalho possível. Suas palavras me tocaram mais profundamente do que eu esperava. Na minha família, eu nunca havia recebido validação por me defender. Ter um profissional reconhecer a dificuldade do que eu estava fazendo pareceu surpreendentemente curador. No dia seguinte, recebi um grande envelope pardo no meu apartamento temporário. Ele continha uma cópia das acusações formais apresentadas contra minha mãe e irmã, juntamente com uma ordem de restrição que as proibia de tentar se comunicar comigo fora dos canais legais. Marcos havia providenciado essa proteção sem que eu pedisse, entendendo instintivamente que eu precisaria de um amortecedor contra a manipulação emocional delas. Nas semanas que se seguiram, o processo legal avançou de sua maneira metódica. Meu banco conseguiu congelar algumas das novas contas de Alana, recuperando cerca de R$150 mil do meu dinheiro. Outros R$100 mil foram encontrados na conta pessoal da minha mãe, intocados. Os restantes R$380 mil haviam sido usados para pagar os cartões de crédito de Alana e para a compra e a vista de móveis e eletrônicos para o novo apartamento dela, a maioria dos quais estava sendo recuperada pela polícia como prova. Enquanto isso, a notícia do que havia acontecido se espalhou pela nossa família estendida. Minha mãe aparentemente vinha ligando para parentes com a versão dela dos eventos, retratando-se como uma mãe preocupada que havia apenas pego o dinheiro emprestado da filha ingrata para ajudar a criança mais nova. Alguns parentes acreditaram nela, ligando para mim para expressar seu choque por eu mandar minha própria mãe para a cadeia por causa de dinheiro. Outros, que haviam testemunhado a manipulação da minha mãe ao longo dos anos, entraram em contato com apoio. Meu pai, Gilberto, com quem eu não falava há mais de 15 anos, de alguma forma conseguiu meu novo número e ligou certa noite. B, é o seu pai, ele disse quando atendi, sua voz familiar e estranha. Eu soube do que aconteceu com sua mãe e o dinheiro. Esperei, esperando que ele tentasse me convencer a retirar as acusações como outros haviam feito. Eu só queria dizer que sinto muito. Ele continuou, surpreendendo-me. Eu sei que não estive lá por você enquanto crescia. E talvez se eu tivesse estado, as coisas teriam sido diferentes. O que sua mãe fez foi errado e você tem todo o direito de prosseguir com as acusações. Seu apoio inesperado trouxe lágrimas aos meus olhos. Obrigada por dizer isso, consegui dizer. Significa muito. Tivemos uma conversa desajeitada, mas curativa, pondo em dia anos de separação. Ele havia se casado novamente e tinha 2 enteados adolescentes, morando no interior de Minas Gerais e trabalhando como empreiteiro. Concordamos em manter contato, um pequeno ponto positivo na nuvem escura dos acontecimentos recentes. Um mês após as prisões, a audiência preliminar foi realizada. Minha mãe e Alana compareceram ao tribunal com seus advogados. Minha mãe havia conseguido contratar um advogado particular, enquanto Alana era representada por um defensor público. Ambas se declararam não culpadas, apesar da evidência esmagadora. Ao sairmos do tribunal, Alana se aproximou de mim no corredor, ignorando a ordem de restrição. B, por favor, ela implorou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sabia que ela ia te dopar. Eu juro que pensei que ela ia apenas te pedir o dinheiro de novo. Alana, você não pode falar comigo. Lembrei-a firmemente. Isso viola a ordem judicial. Eu não roubei seu dinheiro, ela insistiu. Eu só aceitei a ajuda da mãe com minhas dívidas. Isso não é crime. Seu advogado rapidamente a puxou para longe, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O encontro me deixou abalada, mas ainda mais resoluta. Mesmo agora, enfrentando acusações criminais, nenhuma delas estava disposta a assumir total responsabilidade por suas ações. Naquela noite, Marcos ligou com notícias. O promotor havia oferecido acordos de delação premiada para ambas as mulheres. Minha mãe poderia se declarar culpada por roubo e agressão com tempo de prisão reduzido se concordasse com a restituição total. Alana poderia confessar o crime de receptação de propriedade roubada com liberdade condicional. Se devolvesse todos os bens recuperáveis e concordasse com um plano de pagamento para o resto. A bola está com elas agora, explicou Marcos. Elas têm 1 semana para aceitar os acordos ou prosseguir para o julgamento. 3 dias depois, o advogado de Alana contatou Marcos. Ela estava disposta a aceitar o acordo de delação, admitindo seu papel e concordando em devolver tudo o que foi comprado com o dinheiro roubado. Minha mãe, no entanto,
estava resistindo, insistindo que não havia feito nada de errado. O contraste entre as respostas delas não me surpreendeu. Alana, apesar de todos os seus defeitos, era jovem e estava assustada com a realidade de uma possível prisão. Minha mãe tinha uma vida inteira justificando suas ações e acreditando-se acima das consequências. No último dia para aceitar o acordo de delação, minha mãe finalmente cedeu. Seu advogado informou ao promotor que ela aceitaria os termos, declarando-se culpada por acusações reduzidas em troca de uma sentença de 6 meses em uma penitenciária estadual, 3 anos de liberdade condicional e restituição total de todos os fundos não recuperados. A audiência de sentença foi marcada para a semana seguinte. Eu seria autorizada a fazer uma declaração de impacto da vítima, se quisesse. Marcos me aconselhou a preparar uma, explicando que poderia ser catártico e se tornaria parte do registro oficial. Passei dias rascunhando e refazendo minha declaração, tentando encontrar as palavras para expressar o quão profundamente a traição delas havia me afetado. No final, escrevi do coração sobre confiança, família e o longo caminho para reconstruir o que havia sido estilhaçado. Não apenas minhas finanças, mas meu senso de segurança e pertencimento. Quando o dia chegou, fiquei de pé no tribunal, de frente para minha mãe e irmã, diretamente pela primeira vez desde suas prisões. Falei clara e calmamente, minha voz firme, apesar da emoção por trás das minhas palavras. O dinheiro que me foi tirado representou anos de trabalho duro e sacrifício, eu disse. Mas o que dói mais profundamente é saber que as pessoas que deveriam ter me protegido e apoiado em vez disso, me viram apenas como um recurso a ser explorado. Nenhuma quantia de restituição pode reparar a confiança quebrada. No entanto, eu acredito em responsabilização e espero que essas consequências levem a uma reflexão e mudança genuínas. Ao voltar para o meu lugar, encontrei o olhar da minha mãe. Pela primeira vez, desde que este calvário começou, ela parecia não irritada ou desafiadora, mas triste. Foi um pequeno vislumbre de algo que eu raramente tinha visto nela, emoção genuína, sem manipulação por trás. O juiz a sentenciou de acordo com os acordos de delação. Minha mãe começaria a cumprir sua pena de 6 meses imediatamente. Alana ficaria em liberdade condicional por 2 anos, com aconselhamento financeiro obrigatório e serviço comunitário. Ambas seriam responsáveis por pagamentos de restituição até que o valor total fosse reembolsado. Enquanto eram conduzidas para fora do tribunal, Alana se virou e sussurrou: "Me desculpa." Minha mãe manteve os olhos para a frente, sua postura rígida. As portas se fecharam atrás delas, e um capítulo da minha vida se fechou com isso. Do lado de fora do tribunal, repórteres de jornais locais esperavam, tendo percebido a natureza incomum do caso. Recusei-me a comentar, deixando Marcos fazer uma breve declaração sobre a importância de tratar crimes financeiros com seriedade, independentemente das conexões familiares. Caminhei para o meu carro sozinha, sentindo-me mais leve do que havia me sentido em meses. O processo legal não havia sido fácil e o preço emocional havia sido imenso. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida, eu havia me defendido firmemente, recusando-me a ser manipulada ou explorada. O custo havia sido alto. Perder minha família como eu a conhecia. Mas a clareza e o autorrespeito que eu havia conquistado não tinham preço. 6 meses se passaram em um borrão de reconstrução. Mudei-me para um novo apartamento em uma parte diferente da cidade, um lugar onde minha mãe e Alana não me encontrariam facilmente quando as restrições legais eventualmente terminassem. Meu banco conseguiu recuperar cerca de 50% da minha poupança roubada através de congelamento de contas e da venda de itens comprados com o dinheiro roubado. Os pagamentos de restituição ordenados pelo tribunal acabariam por restaurar o restante, embora eu soubesse que levaria anos. Minha mãe cumpriu sua sentença de 6 meses sem buscar liberdade antecipada. De acordo com sua oficial de liberdade condicional, que me mantinha atualizada sobre o caso, ela havia sido uma detenta exemplar, participando de aconselhamento e programas de trabalho.
Alana havia cumprido todos os termos de sua liberdade condicional, frequentando aulas semanais de gestão financeira e mantendo um emprego estável em uma loja de varejo local. Seus sonhos de influenciadora haviam sido colocados de lado, pelo menos temporariamente. A parte profissional da minha vida se estabilizou mais rapidamente do que a pessoal. Meu chefe foi surpreendentemente compreensivo quando finalmente expliquei toda a situação, chegando a me oferecer um adiantamento no meu bônus de final de ano para ajudar com despesas imediatas. Meus clientes permaneceram leais, e eu me joguei no trabalho com foco renovado, encontrando consolo em ajudar os outros a garantir seus futuros financeiros, quando o meu havia sido tão drasticamente desviado. A terapia se tornou uma constante semanal, um espaço seguro para processar as emoções complicadas da traição familiar. Minha terapeuta, a doutora Lacerda, era especializada em trauma familiar e me ajudou a reconhecer padrões que eu nunca tinha visto antes. Como eu havia sido escalada para ser a provedora da família desde cedo, como minhas conquistas haviam sido simultaneamente exploradas e minimizadas, como meus limites haviam sido violados consistentemente ao longo da minha vida. Família não significa acesso ilimitado a você ou aos seus recursos. A Dr. Lacerda me lembrou durante uma sessão particularmente difícil. Famílias saudáveis respeitam limites. Elas celebram o sucesso umas das outras, sem ciúmes ou sentimento de direito. Aquelas palavras ressoaram profundamente. Eu sempre presumi que o problema era eu, que eu era de alguma forma deficiente como filha e irmã por querer reconhecimento e autonomia. Reconhecer que a disfunção residia no sistema familiar e não no meu desejo natural por respeito foi uma mudança profunda. Meu 33º aniversário passou tranquilamente. Em vez de me forçar a suportar um jantar familiar desconfortável, como eu havia feito todos os anos anteriores, eu celebrei com um pequeno grupo de amigos em um restaurante na orla. Essas eram pessoas que me valorizavam por quem eu era e não pelo que eu podia lhes fornecer. O contraste foi gritante e curador. Um ponto positivo inesperado durante este período foi minha reconexão com meu pai. Nossas tentativas de ligações por telefone evoluíram para videochamadas regulares. Ele havia voado para Belo Horizonte para me visitar 3 meses após a sentença, e passamos um fim de semana nos conhecendo como adultos. Ele não era perfeito, e nosso relacionamento tinha muito tempo perdido a recuperar. Mas seu simples reconhecimento de falhas passadas e seu apoio atual forneceram um modelo de como as conexões familiares saudáveis poderiam ser. Lembro-me de vê-lo embarcar em seu voo de volta, este homem que tinha sido em grande parte um estranho na maior parte da minha vida, e sentir uma mistura confusa de tristeza e esperança. A reconstrução era possível, mas exigia um reconhecimento honesto do dano e um esforço genuíno para mudar, não apenas desculpas vazias ou exigências de perdão. O dia mais difícil veio quando minha mãe foi libertada da prisão. Sua oficial de liberdade condicional ligou para me informar, garantindo que a ordem de restrição permanecia em vigor e que ela havia garantido moradia com sua irmã em Vitória, Espírito Santo. Apesar dessas garantias, eu me peguei pulando com sombras por semanas, meio esperando encontrá-la, esperando do lado de fora do meu escritório ou do novo apartamento. Cerca de 4 meses após sua libertação, recebi uma carta oficial encaminhada através de Marcos. Era da minha mãe, escrita à mão em papel pautado. Bernadette, a carta começava. Eu tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu e meu papel nisso. Os programas de aconselhamento aqui me ajudaram a ver coisas que eu nunca quis admitir antes. O que eu fiz com você foi errado. Não há desculpa para te dopar, pegar seu dinheiro ou trair sua confiança. Você trabalhou duro por tudo o que tem e eu não tinha o direito de tirar isso de você. Eu sempre tive inveja da sua independência e sucesso. Em vez de ter orgulho da mulher notável que você se tornou, em grande parte sem a minha ajuda, eu te ressenti por não precisar de mim. Eu favoreci a Lana porque ela permaneceu dependente de mim, o que me fazia sentir importante e necessária. Eu sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o dano que causei, e você não tem obrigação de me perdoar ou me permitir de volta em sua vida. Estou escrevendo não para pedir perdão, mas para reconhecer a verdade do que fiz e assumir total responsabilidade por isso.
Continuarei a fazer os pagamentos de restituição conforme ordenado pelo tribunal e estou comprometida em me tornar uma pessoa melhor, quer você escolha ou não falar comigo novamente. Eu li a carta várias vezes, procurando pelo subtexto manipulador que eu esperava das comunicações da minha mãe. Para minha surpresa, não encontrei nenhum. Não havia desculpas, nenhuma sutil transferência de culpa, nenhuma expectativa de reconciliação. Pela primeira vez, talvez, minha mãe parecia estar me vendo como uma pessoa separada, com sentimentos e limites válidos, não apenas uma extensão de si mesma ou um recurso a ser explorado. Eu não respondi imediatamente. Levei a carta para a minha próxima sessão de terapia, onde a Dr. Lacerda e eu a dissecamos minuciosamente. Isso parece uma percepção genuína, ela observou. O reconhecimento do ciúme é particularmente significativo. Dito isso, uma carta não apaga uma vida inteira de padrões de comportamento. Se você escolher responder ou eventualmente reconstruir um relacionamento, proceda com extrema cautela e mantenha limites firmes. Levei o conselho dela a sério. 2 semanas depois, enviei uma breve resposta neutra através de Marcos, reconhecendo o recebimento da carta e expressando apreço por suas percepções, mas sem fazer promessas sobre contato futuro. Alana entrou em contato em seguida, também por canais legais apropriados. A carta dela foi menos perspicaz, mas igualmente arrependida. Ela admitiu saber sobre o roubo assim que aconteceu e usar o dinheiro, apesar de suspeitar de sua origem. Ela descreveu sua vergonha ao encarar colegas de trabalho e amigos após sua prisão, e a experiência humilhante de trabalhar no varejo depois de anos fingindo ser uma influenciadora prestes a fazer sucesso. Eu sempre te admirei, embora eu nunca tenha demonstrado, ela escreveu. Você parecia tão confiante e resolvida. Eu fiquei com ciúmes e queria o que você tinha sem fazer o trabalho que você fez para conseguir. Sinto muito pela dor que causei a você. Minha resposta a ela foi semelhante. Reconhecimento cauteloso de seu pedido de desculpas sem promessas. À medida que a marca de 1 ano do roubo se aproximava, eu me encontrava em um lugar que nunca esperei. Financeiramente, eu estava me recuperando, com cerca de 70% das minhas economias restauradas através de esforços de recuperação e pagamentos de restituição. Eu havia ajustado meu cronograma de compra de casa, mas não o havia abandonado totalmente. Minha nova meta estava a 2 anos de distância, e desta vez eu havia tomado medidas de segurança adicionais para proteger meus bens. Emocionalmente, a cura era mais complexa, mas igualmente real. A traição havia me forçado a confrontar verdades dolorosas sobre a dinâmica da minha família e minha própria tendência a aceitar maus-tratos como normais. Através da terapia e do apoio de amigos genuínos, eu estava aprendendo a me valorizar de maneiras que minha família nunca havia feito. Eu havia começado a me comunicar cautelosamente com Alana por e-mail, mantendo limites claros, mas deixando a porta aberta para um relacionamento potencialmente mais saudável no futuro. Nossas trocas eram tentativas, mas mais honestas do que qualquer conversa que já tivemos enquanto crescíamos. Ela ainda estava encontrando seu caminho, mas a experiência humilhante parecia ter iniciado uma maturação genuína. Com minha mãe, eu permaneci mais distante, embora tivesse concordado em receber atualizações sobre o progresso dela através de sua conselheira. Ela havia mantido a sobriedade desde sua libertação. Estava trabalhando meio período em uma biblioteca local e continuava a frequentar sessões de terapia semanais. Estes foram passos positivos, mas a quebra de confiança havia sido muito profunda para eu considerar o contato direto. No entanto, o resultado mais inesperado deste capítulo doloroso foi meu crescente senso de liberdade. Por anos, eu carreguei o peso de ser a responsável, a rede de segurança da família, aquela que sacrificaria suas próprias necessidades pelos outros. Esse peso havia sido levantado, não da maneira que eu teria escolhido, mas permanentemente. No entanto, eu havia construído uma família escolhida de amigos que celebravam meu sucesso sem se sentirem ameaçados por eles, que respeitavam meus limites sem se ofenderem, que davam tanto quanto recebiam em nossos relacionamentos. Eu havia me reconectado com meu pai e estava explorando cautelosamente como seria um relacionamento adulto com ele. Eu estava namorando novamente, de forma mais seletiva e com expectativas mais claras sobre respeito mútuo e apoio.
Mais importante, eu havia aprendido a confiar em mim mesma, nos meus instintos, no meu julgamento, no meu direito de proteger o que eu havia trabalhado para conseguir. A menina que havia sido ensinada que suas necessidades vinham por último havia se tornado uma mulher que conhecia seu valor e não pediria desculpas por reivindicá-lo. Enquanto estava sentada na varanda do meu novo apartamento em uma noite amena de outono, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Belo Horizonte em tons de rosa e dourado, refleti sobre a jornada dolorosa do ano passado. A traição havia sido devastadora, a batalha legal exaustiva, a ruptura familiar desoladora. No entanto, através de tudo isso, eu havia descoberto uma resiliência que eu nunca soube que possuía. Alguns diriam que dinheiro é apenas dinheiro, que a família deveria vir antes das considerações financeiras. Mas isso nunca foi realmente sobre o dinheiro. Era sobre respeito, limites e o direito fundamental de determinar como meus próprios recursos seriam usados. Era sobre recusar-me a ser manipulada e explorada pelas pessoas que deveriam ter me apoiado mais. Eu não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com minha mãe e irmã. A mudança genuína é possível, mas rara. E a confiança, uma vez estilhaçada, é difícil de reconstruir. O que eu sei é que nunca mais permitirei que se aproveitem de mim em nome de uma obrigação familiar. A verdadeira família, seja biológica ou escolhida, te constrói em vez de te derrubar. Ela celebra seu sucesso em vez de o ressentir. Ela respeita seus limites em vez de os violar. Se há uma mensagem que eu poderia compartilhar com outros que se encontram presos em dinâmicas familiares disfuncionais, seria esta: você é digno de respeito. Suas conquistas são suas. Seus limites merecem ser honrados. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma e por sua família é permanecer firme nessa verdade, mesmo quando dói. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de alguém que você amava? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que não está sozinho. Lembre-se, construir uma vida de dignidade e respeito começa com a crença de que você merece exatamente isso. Obrigado por ouvir minha história e desejo-lhe força em sua própria jornada de autodescoberta e cura.